imagem aqui, viu? Senão vou estragar. Boa noite a todos os presentes. Nós estamos hoje, no dia 5 de julho de 2023, para estudar mais um capítulo do livro Nosso Lar, estudando André Luiz. Hoje nós teremos o estudo do capítulo 22, que o tema é o bônus hora, que será coordenado o estudo hoje pelo nosso irmão Amaury. Amaury, fica com você agora, fazer a prece inicial e dar início aos estudos. Então, quero agradecer a presença de todos os amigos, encarnados e desencarnados, e nesses instantes iniciais, vamos serenando nossas mentes, nossos corações, alçando voo do nosso pensamento até níveis mais elevados, buscando as esferas vibracionalmente mais elevadas, pedindo o amparo do nosso Mestre Jesus para que o nosso estudo conjunto possa ser mais elucidativo, possa ser mais agregador de conhecimento aos nossos corações e que isso possa ser passado, que sejamos sensibilizados no estudo de hoje para adquirir mais alguns bônus horas na nossa vida. Vamos lá. Hoje o capítulo é esse capítulo 22, como a Abadia falou, que é o bônus hora. Então, é o André Luiz conversando com a dona Laura e ele percebeu que ela ficou meio tristinha e desviou o assunto que caiu no bônus hora. Vamos lá. Vocês enxergam bem? Dá para ler? O tamanho da letra? Dá, né? Notando que a senhora Laura... ler. Conseguindo Consegue? ler. Consigo. Eu consigo, não sei os outros. Notando que a senhora Laura entristecera subitamente ao recordar o marido, modifiquei o rumo da palestra interrogando. Que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado? Minha interlocutora perdeu o aspecto cismativo a que se recolhera e replicou atenciosa. Não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Aquisitivo? Perguntei abruptamente. Explico-me, respondeu a bondosa senhora. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Ante meu gesto silencioso de espanto, acentuou. Todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa, no que se refere ao estritamente necessário. Mas os que se esforçam na obtenção de bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. O espírito, que ainda não trabalha, poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperem podem ter casa própria. O ocioso vestirá sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça. Compreendeu? Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques, de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas operosas conquistam o bônus hora e podem
gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento ou ao contato de orientadores sábios nas diversas escolas do ministério em geral. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar no mínimo 8 horas de serviço útil nas 24 horas do dia de que o dia se constitui. Os programas de trabalho, porém, são numerosos e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário aos que desejem colaborar no trabalho comum de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus hora por semana, sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. Bom, eu fiz uma apresentação com poucos slides, li bastante coisa e vou comentar alguns pontos que me chamaram a atenção. Primeiro, essa questão de você ter uma alimentação e uma roupa. Eu não pude, Paulo, não remeter a um hospital, porque você vai chegar lá para trabalhar e vai viver, entre aspas, nesse hospital, e você vai ter o seu privativo que você pode usar no hospital, nas suas atividades, e você vai ter o seu refeitório lá também. Então, nós, de alguma maneira, imitamos isso. Isso é muito fraterno. Eu acho que isso é fundamental. Você jamais vai deixar um sujeito que acabou de ser resgatado do umbral, de uma outra situação mais delicada, que ainda não tenha condição de comprar por si, deixar ele sem atendimento, da mesma maneira como a gente provê atendimento aqui em saúde de uma maneira universal, para todos aqueles que necessitam. Ela coloca que você pode usar o bônus hora para, eu anotei aqui, entretenimento, orientadores sábios e escolas. Não imaginei o que pudesse ser esse entretenimento. Talvez visitar algum local para aprender alguma coisa. Porque eu vejo que tem muito essa questão da utilidade, né, do seu bônus hora no seu crescimento. Eu percebi isso durante o capítulo inteiro. Então, entretenimento eu fiquei na dúvida o que seria, mas me pareceu deve ser algo relacionado ao trabalho. E gostei do que ela comenta da proporcionalidade do trabalho. Então, se você tem um trabalho que é um trabalho mais intenso, um trabalho que ele coloca aqui como serviço sacrificial, aí você tem uma remuneração aumentada. Ele vai também falar nos próximos slides, ele também comenta disso, né? E eu achei interessantíssimo que isso me lembrou na parte das leis, da lei divina e das leis morais, né? E ele fala sobre, em uma dessas partes das leis morais, ele fala da vida contemplativa. E ele fala nessa vida contemplativa e diz que não fazer o bem já é o mal, né? Então, essa questão da ociosidade não ser algo... a gente imagina que o sujeito vai ficar tocando harpa, vai ficar jogando bozó, não tem isso, tem muita atividade, muito trabalho. E achei interessante essa divisão de trabalho e de valoração do trabalho, perdão, de acordo com o sacrifício. Vocês querem fazer alguma colocação, por favor? Lá, o André Luiz, ele fala, né, que essa questão do entretenimento tem cinema, né, tem teatro, tem musical, né, tudo isso também tem. Lá tem esse tipo de entretenimento lá no nosso lar. Biblioteca, né, Vadia? Tem biblioteca. Também, isso. Uhum. Márcia.
shows também, como aqueles nossos amigos lá da própria casa que o André Luiz estava hospedado, que iam assistir um show de música e tal. Mas o que eu achei interessante nessa parte, além daquilo que a Mauri já falou, é que sim, todos têm disponível o básico, mas aqueles que mais trabalham, têm mais. Então, isso não é só a divisão daquilo que se tem, mas assim, o incentivo de que se você trabalhando, você vai ter condições de estudar mais, de ajudar mais, de ter a meritocracia de uma maneira bem justa, né? O básico está garantido a todos, porém você pode, se você der mais, se você trabalhar mais, se você servir mais, você vai mais longe, né? Que eu achei bem interessante isso. Lembrar que as mães recebem dobrado, né, Márcio? Não é isso? Oba, pelo amor de Deus. E outra coisa que eu percebi é que você, até a roupa, né? Todo mundo se veste mais ou menos igual, de certo? Mas se você tem o bônus hora lá, você pode ter a roupa que você escolher lá, senão você não vai, você vai ter a roupa que eles der para você vestir. E aí eu fiquei imaginando que o nosso planeta aqui, daqui a algum tempo, quando terminar essa transição aí, ele vai ser mais ou menos isso, né, também. Vai ter essas características que tem o nosso lar, que tinha, né, nessa época. Hoje eu não sei se ainda é assim, já deve ter evoluído bastante. Sim, porque acho que as roupas vão mudando também, né? Por exemplo, se a gente desencarnar, o que a gente vai plasmar? A gente vai plasmar uma calça jeans, uma camiseta, um tênis, porque é o que a gente está acostumado a trabalhar aqui, um jaleco do consultório, né, Mauri? Uma roupa confortável, mas uma roupa mais contemporânea. A gente não vai, assim, imaginar... Eu, por exemplo, não consegui imaginar ficar à vontade com essas batas enormes, com essas roupas, assim. Eu já preferia uma coisa que a gente usa no dia a dia, que é mais rápida, prática, né? Mas ali ele fala que todo mundo recebe a roupa, né? Aquele que plasma uma roupa diferente é aquele que tem o bônus hora, os outros vai vestir a roupa que for dada, que for permitida para eles, né? Nesse sentido que eu estou falando, é igual no hospital, lá como a Mauri falou, lá na Santa Casa tem a roupa lá da Santa Casa, você vai vestir a roupa da Santa Casa. Né? Então, acho Eu, que na minha, a mesma roupa da Santa Casa, no caso, vai evoluindo, né? Isso que eu imagino, por exemplo. Se hoje você está num lugar assim, eu fico imaginando. Mas não é nesse sentido, não é nesse sentido que eu falo, eu estou falando no sentido que a pessoa recebe uma roupa. Aí, se ela tem bônus horas, ela tem o direito de escolher a roupa que ela melhor que ela gosta, né? Nesse sentido que eu estou falando, não na questão da evolução da se roupa. sente melhor, né? Se sente Exatamente, ela tem o melhor. Você direito de pode escolher uma mandar roupa, né, a veste. confeccionar uma roupa Isso, num local que faz uma roupa com bordado do seu nome do jeito que você quiser, ao invés de usar a isso, roupa do hospital, vai. nesse sentido que eu estou falando. Mas só um detalhe: quando o André Luiz estava no hospital, ainda com Lisas, ali sendo enfermeiro, ele virou e falou assim: Mas a gente veste roupa, como eu vou fazer para trocar de roupa? Aí o Lisas falou: Vem aqui que eu vou te ensinar a você plasmar a sua roupa. Eu achei que fosse mais fácil quando eu li também. Ah, tô com Então, fome, vou plasmar aqui aí um. você vai imaginar que você vai firmar a sua mente na imaginação, na forma, na ideia daquilo que você quer fazer se transpor como o real ali, né? Porque eu acho que é bem mais fácil. Foi assim que eu imaginei, por exemplo. No caso, se eu tiver a condição e a capacidade de plasmar uma roupa algum dia, vai ser uma calça jeans e uma camiseta, né? Foi isso que eu quis dizer. E lá no caso, eles plasmam aquilo, por exemplo, você vê uma roupa muito daquela época, cada um vai ter a sua. Mas eu imaginei assim, que as pessoas iam plasmar suas roupas. Talvez essa fala que a dona Laura disse sobre a roupa pode ter sido apenas um exemplo figurado, né? Não sei. Também isso não é tão importante, essa questão da roupa, né? Não é tão primordial, por exemplo. Mas são muitas coisas, muitas informações que ele dá, né, aqui nessa questão, quando ele fala, que são bastante relevantes para a gente saber como é que funcionava, né, as coisas lá. Provavelmente nem funciona mais assim,
que já deve ter mudado muitas coisas, né? Assim como no planeta Terra muda, lá também deve ter mudado muitas coisas, mas é muito a gente pegar na verdade, a essência da coisa, né? As mudanças, como que é lá, para a gente ficar sabendo mais ou menos como que é, isso que é o mais importante, para que a gente tenha uma noção de como que funcionam as coisas, né? Lá do outro lado, diferente. Eu imaginei que era mais automático. Quando eu li, eu fiquei meio assim surpreso. Imagino que conforme a condição você tem espiritual, você tem mais essa capacidade, né, de plasmar essas coisas e criar. Imagino que seja assim. Mas é esse o único título de remuneração? Perguntei. Sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, não só na administração, como também na obediência. Lembrando as organizações terrestres, indaguei espantado. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 bônus horas na atividade normal do dia, e o operário do transporte receberá a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado que o do segundo? Qual a pergunta dele, né? Uhum. A senhora sorriu à pergunta e explicou. Tudo é relativo. Se, na orientação ou na subalternidade, o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da terra. A natureza do serviço é problema dos mais importantes. Contudo, na própria esfera da crosta é que o assunto apresenta solução mais difícil. Agora vem. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Por isso mesmo, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Todo ganho externo do mundo é lucro transitório. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultosas à inconsciência e à dissipação. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína na família. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhes competem e que a mesma porcentagem pode ser adjudicada a quantos foram chamados à subordinação. Vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional, recebendo embora os proventos comuns aos cargos que ocupam. Olha só. Governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses outros e a operários que matam o tempo. Onde aí a natureza de serviço? Há técnicos de indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assiste e valem-se de leis magnânimas à maneira de moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. Creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens, porque, para o plano espiritual superior, não se especificará teor de trabalho sem a consideração dos valores morais despendidos. Uau! Que joia, né? Então, vale mais o lavrador sem estudo da imagem que eu coloquei,
ou vale mais o doutor pós-graduado, livre-docente? Depende, é relativo isso. Ele coloca aqui, eu coloquei entre aspas as minhas observações, a questão do sacrifício pessoal. O quanto aquilo ali exigiu de você no seu trabalho. Naquela parte que eu gostei, que eu comentei, eles colocam também sobre ensaiando o espírito de serviço. Nossa, isso eu achei tão intenso, achei duro ao mesmo tempo. E eles colocam que os administradores e os subordinados, 70% não... O administrador não se preocupa com o que deveria se preocupar, moralmente falando. As chefias e os subordinados, os subalternos, também, famoso mascam serviço. Isso aqui no planeta, né? E ele coloca a nossa classe aí, né, Paulo? Médicos e operários que matam o tempo. Então, será que a gente está dedicando de verdade mesmo? Está fazendo o que deveria fazer da maneira adequada? O quanto se empenha no seu afazer obrigatório, né? Acho que ele não está nem falando aí da questão além do seu serviço. Acho que aí não é nem bônus hora, aí é uma questão de contratual, né? Apenas o que está lá na letra fria do contrato. E eu achei maravilhoso essa colocação, que independente da sua função, na espiritualidade eles avaliam, para avaliar a qualidade do serviço, eles não olham o teor do trabalho, né, especificamente, mas considerar os valores morais despendidos. E aí eu fiz um questionamento aqui nos meus pensamentos, se não seria, se você trabalha ou não com amor naquilo que você faz. Será que esse não é o que vale? O cara tá lá, pô, importante, mas você está fazendo o que você faz com amor? E se colocando a serviço também, né, das pessoas, na verdade. Porque lá aqui já começa a questão da responsabilidade social, né? A palavra-chave é sacrifício, pelo jeito, né? O sacrifício está implícito no sacrifício a entrega total, moral, espiritual, o dever, tudo isso, né? Como a gente estava falando agora no Evangelho, o sacrifício tem muito a ver com dever, né? É tudo aquilo que você entrega, todas as virtudes que você acumulou, elas estão ali dentro dessa questão do dever e do sacrifício, que é aquela mensagem de Lázaro, né, que o João estava apresentando agora. Né? Quando você se aplica no sacrifício, no dever, você está cumprindo com uma responsabilidade tão profunda que se torna extremamente meritório, né? Você recebe aquele bônus hora com grande mérito. Né? E aqui o que acontece na Terra é o contrário do sacrifício, muitas vezes. Né? Então, é o ganho associado não é o mérito, não ao mérito, vamos dizer, o utilitarismo das coisas e principalmente a aplicação dos recursos de maneira incorreta. Então, visando sempre lucro, essas coisas, né? E não sacrifício. Eu acho que, inclusive, hoje em dia, se a gente tivesse comprometimento com as coisas que a gente faz, já é uma grande bênção, sabe? Porque a falta de comprometimento, ela faz um serviço ruim. Você não tem comprometimento, você não tem assiduidade, você não tem carinho por aquilo que você está fazendo, você compromete o trabalho de todo mundo, né? Eu vejo, por exemplo, uma secretária, por alguém, né?
Há um tempo atrás, quando eu trabalhava no Exército, um chefe me chamou e perguntou se eu queria assumir a montagem do serviço de implantodontia. Isso foi em 2000. Nossa, eu fiquei muito feliz, falei, assumo, vamos lá. Então, eu atendia todos os meus pacientes do normal, e depois trabalhava muito em prol de montar aquele serviço. E era um nível de exigência muito grande, porque eu tinha que fazer um monte de estudo técnico, eu tinha que apresentar planilha, tinha que apresentar... E foi assim, mais de um ano batalhando para conseguir organizar aquele serviço, porque não existia aquele serviço na HG. Aí um dia eu estou trabalhando lá estressada, indo atrás de porque é muita burocracia, muita coisa. Chega um colega e fala assim para mim, eu não sei por que você está fazendo isso. Você já percebeu que você está aí se matando faz um ano? Você vai ganhar a mesma coisa que eu, que só faço profilaxia. Aí o que você fala? Aí a resposta que eu dei foi, meu filho, eu não sei, mas eu sei que quem acende um fósforo é primeiro a se iluminar. Eu espero aprender muito com isso que eu estou tentando aqui. É isso aí. Né? Vai ter, tem mais num pedaço adiante um capítulo que fala um pouco dessa questão da utilidade. Eu sei que no final eu fiquei mais 3 anos trabalhando lá como implantodontista. Pude operar em 2 anos o que eu demoraria 10 anos para fazer fora. E quando eu saí do HG, eu levei a bagagem comigo, né? Agora tive que trabalhar lá. Agora você pensa, quantos não falam assim, mas você tá se matando aí para quê? Você vai ganhar a mesma coisa que eu, que só faço parará, 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 né? Então, é isso aí. Pode falar, Paulo. Então, me surgiu a seguinte ideia, que a responsabilidade que nós temos nas nossas escolhas profissionais aqui, né? Porque todo o nosso trabalho vai depender dessa escolha, né? E do sacrifício que nós fizemos. Porque você faz sacrifício, muitas vezes, quando você se identifica profundamente com aquilo que você faz. Como é o teu caso, Márcio, você se identificava com aquilo, então você fazia, apesar de ganhar menos proporcionalmente ao trabalho. É a mesma coisa, não tinha problema. Mesma coisa, mas você se identifica com aquilo que você faz, então você tem uma paixão por aquilo, e aí o sacrifício, aí não é nem sacrifício, é amor à profissão e tudo mais. Daí a responsabilidade, né, das escolhas, das crianças, dos jovens, né, das escolhas, passa por essa discussão também. Vamos lá, mais um trechinho. Perdão. É que no meu set de filmagem tem um funcionário novo aqui. Contratei ele essa semana, então ele não está muito habituado ainda. É um funcionário novo que nós temos aqui. Então, vai ficar assim mais fácil. Desculpa. Essas palavras despertavam-me para concepções novas. Percebendo-me a sede de instrução, a interlocutora continuou. O verdadeiro ganho da criatura, olha aí, Márcia, é de natureza espiritual. E o bônus hora em nossa organização modifica-se em valor substancial segundo a natureza dos nossos serviços. No Ministério da Regeneração, temos o bônus hora regeneração. No Ministério do Esclarecimento, o bônus hora esclarecimento, e assim por diante. Ora, examinando o provento espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência do serviço. As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades. Nesse prisma,
Os valores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. Em geral, em nossa cidade de transição, a maioria prepara-se com vistas à necessidade de regresso aos círculos carnais. Examinando esse princípio, é natural que o homem que empregou 5.000 horas em serviços regeneradores tenha efetuado esforço sublime a benefício de si mesmo. O que desprendeu 6.000 horas de atividade no Ministério do Esclarecimento estará mais sábio. Poderemos gastar os bônus horas conquistados. Entretanto, é mais valioso ainda o registro individual da contagem de tempo de serviço útil, que nos confere direito a preciosos títulos. Ela vai explicar mais à frente o que são esses títulos. Não são papéis, na verdade. E aquisições fundamentais, né? Quando você faz algo e organiza o serviço de odontologia, quem ganha, aprende é você. Você vai aprender a ter liderança, vai aprender a ter paciência, vai aprender a resolver problemas com mais facilidade, você vai aprender tecnicamente mais, porque você vai estar mais inserida, até no caso de outros colegas que estão fazendo atendimento. E é assim, né? E é assim na vida. Ah, vou lá ajudar o outro. Você vai ajudar o outro, mas quem cresce mais é você. É você quem cresce mais, sem dúvida nenhuma. Né? E é muito claro aqui na colocação dela. E eu acho que são muito caridosos, na verdade. Eles colocam assiduidade e dedicação. Está exigindo algo muito assim? É para você estar lá, para você não deixar de ir, para você aparecer e para você se empenhar naquilo que está fazendo. Poxa, eu achei tão incrível. Não vou dizer fácil, mas assim, é o amor mesmo, é você estar voltado para aquilo, é você estar buscando de fato fazer o bem, está procurando ser fraterno, está saindo do seu círculo, indo até o outro, que isso é parte da evolução, a gente não tem essa possibilidade sozinho, né? Vou evoluir sozinho ali no meio do deserto, não vai. A gente precisa do outro, né? Então, achei interessante essas questões que ela colocou. E eu me apego na vida, eu estava comentando agora há pouco com minha filha, importante é que eu fui bem na prova. E não é ir bem na prova, o importante é o processo que é importante. É você estudar, é você empenhar, é você absorver aquilo, é você transpor aquilo que você aprendeu para a sua vida. E é como eu disse a ela, e sempre disse na minha vida, que eu prefiro perder um jogo de futebol, por exemplo, de 5-0. Mas, se eu me esforcei, se eu estava disposto em campo, se eu corri atrás da bola, se eu vesti a camisa, se eu suei, eu tive meu aprendizado, meu crescimento, por mais que o resultado não tenha sido a vitória do jogo no final. Mas vale mais isso, eu estava explicando a ela, pelo crescimento que tudo isso proporcionou. E numa outra vez eu vou treinar mais, eu vou me empenhar mais, eu vou estudar com antecedência, eu vou ampliar o meu estudo, porque de fato o que importa é o crescimento. E a gente diz que aprende muito mais com os erros do que com os acertos, né? Os erros são bem elucidatórios, doem pra caramba. Achei tão caridoso, né? Assiduidade e dedicação. Se você estiver lá e disposto mesmo, dedicado, isso é
é valorado, sabe? Eu acho que o nosso lar é uma área de transição, né? Vêm as pessoas, nós que estamos ainda tão despreparados, né? Vamos ali encontrar as possibilidades de repreender, de reeducar. Não sei se nos planos mais altos existe essa possibilidade de pôr nos olhos. Eu acho que à medida que a consciência se expande e Deus se manifesta através de você com tanta clareza, talvez nem seja mais necessário, passa a ser algo, você vai criando uma liberdade, vamos dizer assim, que você começa a dominar dentro desse plano maior, né? Mas o nosso lar, com certeza, né? Eu lembro que a primeira vez que eu li, eu fiquei muito chocado com essa questão do pôr nos olhos. Na verdade, a primeira vez que eu olhei isso aqui, assim, eu era bem novinho, e falei, não, isso aqui é comunismo. Parecia, falei, nossa, a gente é bem jovem, né, nessa faixa. Mas depois, lógico, né, você vai olhando, vai pensando, hoje a gente tem a visão completamente diferente. Então, isso aqui é necessário por causa da situação do nosso lar. É uma área de transição, muitas pessoas com revolta, muitas pessoas que ficam inativas, como aquela senhora, né, que foi pedir para o carêncio lá, que ia visitar a família e tal, passava anos e anos a fio inativa, sem fazer nada. Então, é necessário para a disciplina nesse período de transição mesmo. E eu vejo que não é uma moeda assim específica, é algo que é metafórico, uma maneira de representar o seu serviço e a sua dedicação no bem. O marido da dona Laura conquistou aquela casa com o bônus hora, com o trabalho dele, se não me engano, em 17 ou 18 anos, não lembro exatamente. Sim. E eu acho que também não Uma coisa deve... palpável, né? Vira um negócio de... não deve ser essa coisa assim, vou amealhar ali, não, vou ali só para juntar mais 2 bônus horas. Não, não, o espírito é outro, né? A postura é outra. A postura tá precisando de ajuda aí, eu posso ajudar, eu vou e ajudo. Independente do que isso vai gerar, do que não vai gerar, você pode ajudar em algo e você tem essa disposição, você tem essa vontade de estar ajudando e eu vou fazer tal coisa só para me render. Não, acho que não definitivamente isso é só uma metáfora, né? Não é uma moeda. Vou ali te emprestar, vou cobrar juros de você, mas não tem isso, né? Não tem essa transposição direta para a moeda em si. Mas, Amaury, também tem casos que eu me lembro, vocês me corrijam, de pessoas, de espíritos, estarem ali trabalhando ativamente para conquistarem uma condição de merecer e interceder por outros. Interceder Tem, por ele fala outra no pessoa, próximo slide. né, para merecer estar em companhia de alguém que eles querem muito. Quer dizer, você vê que existem também projetos, né, em relação àquele trabalho. Por exemplo, eu vou trabalhar porque eu quero conseguir resgatar um filho que está em algum lugar, ou interceder por alguém que eu amo, para ter uma condição melhor. Isso é possível, né? Eu entendo que isso está relacionado a uma força que vai motivar a pessoa Uhum. a alcançar esse objetivo, mas se não for com amor, não vale. Com certeza. Vou varrer esse pátio aqui só para juntar meia hora, meia bônus hora. Não. Posso passar? Semelhantes instruções interessavam-me profundamente. Podemos, porém, gastar nossos bônus horas a favor dos amigos? Indaguei curioso. Perfeitamente, disse ela. Podemos repartir as bênçãos de nosso esforço com quem nos aprouver. Isso é direito inalienável do trabalhador fiel. Contam-se por milhares as pessoas favorecidas em nosso lar, pela movimentação da amizade e do estímulo fraternal. A essa altura, a genitora de Lísias sorriu e observou.
Quanto maior a contagem do nosso tempo de trabalho, maiores intercessões podemos fazer. Compreendemos aqui que nada existe sem preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Pedir, portanto, é ocorrência muito significativa na existência de cada um. Somente poderão rogar providências e dispensar obséquio aos portadores de títulos adequados, entendeu? Aquela coisa dos títulos, né? Não como algo ostentando, mas como se fosse aumentando suas possibilidades, né, de intercessão. E o problema da herança, inquiri de repente. Não temos aqui demasiadas complicações, respondeu a senhora Laura sorrindo. Vejamos, por exemplo, o meu caso. Aproxima-se o tempo do meu regresso aos planos da crosta. Tenho comigo 3.000 bônus hora auxílio no meu quadro de economia pessoal. Não posso legá-los à minha filha que está a chegar, porque esses valores serão revertidos ao patrimônio comum, permanecendo minha filha apenas com o direito de herança ao lar. No entanto, minha ficha de serviço autoriza-me a interceder por ela e preparar-lhe aqui trabalho e concurso amigo, assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações de nossa colônia espiritual durante minha permanência nos círculos carnais. Nesse cômputo, deixa eu só falar um pouquinho sobre isso, né? Ela, na verdade, assim, ela tinha o trabalho que ela fazia, que é aquilo que vai para a colônia em si, para o nosso lar, então não tinha, me parece, um excedente, mas pelo trabalho que ela fazia, ela tinha como se fosse um auxílio na hora que ela encarnasse, ela teria um suporte espiritual, imagino eu, do nosso lar, e também poderia ter trabalho e concurso amigo. Então é aquela coisa, olha, minha filha está chegando, tal, trata com carinho e tal, algo do tipo, imagino. Nesse cômputo, deixo de referir-me ao lucro maravilhoso que adquiri no capítulo da experiência dos anos de cooperação no Ministério do Auxílio. Volto à Terra, investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. Então, o que a gente falou anteriormente, ela vai ganhar o que de fato vale. Não é o bônus hora em si, em essência, primordialmente vai ganhar a melhoria, o crescimento, a evolução, melhores condições, qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. Então, vai conseguir alçar voos cada vez maiores de acordo com o crescimento espiritual dela. Ia prorromper em exclamações admirativas referentes ao processo simples de ganhar, aproveitar, cooperar e servir, confrontando aquelas soluções como os princípios imperantes no planeta. Mas um brando burburinho aproximou-se da casa. Antes que pudesse emitir qualquer observação, a senhora Laura murmurou satisfeita. Nossos queridos estão de volta, e levantou-se para atender. Nessa parte, eu fiz de novo uma ligação com as leis morais. Eu acho que tem aqui nesse trecho justiça divina muito clara, que você vai colher de acordo com o que você plantar. Então, isso, para mim, ficou muito claro. Lei de justiça, amor e caridade, tem tudo a ver com isso. Então, você vai se empenhar na caridade, que a gente sabe que é um termo amplo, vai dar socorro, vai dar assistência às pessoas que estão chegando,
Isso é justo, porque é meritocrático, isso vai estimular você a trabalhar para que você cresça, você melhore, e no fundo, o amor vai ser a motriz, né? O que vai fazer você seguir adiante cada dia melhor, vai ser esse desenvolvimento desse amor que você tem no seu coração e o quanto você vai conseguir trabalhar isso em relação aos seus irmãos, né? Eu já fiz aquela colocação quanto à lucidez dela, que ela percebe que ela tem alguns bônus horas, mas que isso, ela vai ter a casa para a filha, mas não vai ter alguma influência, né? Lei do trabalho, me lembrei da lei do trabalho também, que fala do trabalho como sendo necessário para o desenvolvimento, e é através do trabalho que a gente vai se desenvolver moralmente aqui na Terra, com as obviedades da subsistência e do conforto e da dedicação aos demais que recebem o fruto do seu trabalho, até mesmo a moeda, mas do outro lado, com todo o crescimento que vem também, né? Também fala nessa parte da lei do trabalho, eu estava relendo, que existe, viu, Paulo, em esferas superiores, também temos níveis diferentes de trabalho, mas também é necessário o trabalho. Nada de ficar só na harpa. Aí que se trabalha mais de uma outra vibração mais sublime. Quando Paulo falou de socialismo, comunismo, me lembra assim uma coisa mais fraterna, que lembra talvez o socialismo, comunismo não, mas socialismo talvez lembre isso, né? E na lei da igualdade, ele fala que as pessoas não vão ser iguais, porque sempre vai haver a questão do mérito, né? Restará apenas a desigualdade do merecimento, ele fala isso. Então nós teremos condições de semelhantes, mas sempre haverá aquele que desempenha um pouco diferente em outras áreas e por merecimento consegue, nunca vai ser igual 100%, as pessoas são diferentes, né? Mas as pessoas vão ser supridas, né? Vão ser amparadas à medida que a gente for acordando para essa necessidade do trabalho, da fraternidade, do amor ao próximo, quando a gente descobrir que isso é bom para a gente, sobretudo. Diz que Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que ele te deixa escolher o que você quer plantar. Mas ele é tão justo, que você colhe exatamente aquilo que você plantou. Então, isso é a meritocracia. Óbvio que uma sociedade evoluída, todos vão disponibilizar do básico, né? Ninguém vai estar desprovido, não vai ter ninguém nas ruas, no nosso lar, por exemplo. Não vai ter ninguém desprovido de um teto, de um apoio. Mas se você quer crescer, você tem que trabalhar para isso. Como ele falou para aquela senhora do lado do André Luiz, quando o André Luiz foi conversar com a Clarice. Tem que haver um esforço, e a coisa é de dentro para fora, né? Não é de fora para dentro. Tem uma coisa interessante que não sei se vocês perceberam, que é o seguinte: ela afirma que os bons horas que ela tem, ela vai reencarnar, certo? Vão servir para que auxilie enquanto ela estiver encarnada depois. Então, daí explica por que muitas pessoas, né, que vêm para cá tem tanta sorte nas coisas, consegue tudo. Você vai ter, às vezes, ela tem muito mérito lá do outro lado, não só na outra vida. Esses bons horas podem reverter, como ela fala aqui, o valioso auxílio das organizações da nossa colônia durante minha permanência nos círculos carnais. Então, ela vai ser acompanhada, vai receber todas as... Orientada. Orientado com mais, vamos dizer assim, por mérito mesmo, né?
por mérito mesmo, por ter trabalhado muito lá. Então, você pode utilizar esse bônus horas, não que você vá pedir para vir, eu acho que aí é um pouco mais complicado, mas vai ser revertido nesse sentido também. Como diz Chico Xavier, né? Qualquer bem que você faça, ter advogado em toda parte, né? Eu não entendi uma parte das colocações lá, numérica mesmo, de 72 bônus hora, que ele colocou por semana, que pode juntar no começo. Mas, assim, o que eu entendi é que parte daquilo que você produz, né, você tem que deixar para a coletividade mesmo, algo que é a sua contribuição. O que você fizer além é o que vai contar para você como bônus hora, né? Não Ela é está escrito, todo o seu serviço. aqui fala, Mauri, que quando ela voltasse para a Terra, esses valores serão revertidos para o patrimônio comum. Quando ela reencarnar, os bônus horas que ela tem volta para, vamos dizer assim, para o patrimônio comum, né? Entendo. Mas bônus horas, o que eu quis dizer, na verdade, é o excedente. É o excedente, né? Não é o serviço que você faz para manter a comunidade, o nosso lar em si. É o que Aqui você fala o faz além. excedente. Aqui é porque ela está dando o exemplo da reencarnação. Quando ela reencarnar, o que sobrar, ela fala assim, esses valores serão revertidos ao patrimônio comum. Só que depois ela fala que também pode ser utilizado na minha permanência nos círculos carnais, ou seja, aquilo que a gente estava falando, né? Pode ser revertido aqui como auxílio durante a reencarnação dela. Não sei se é isso, Maurício, que você estava falando. Não sei Era se... isso sim. Eu gostei desse capítulo, achei ele muito justo, achei meritocrático, achei fraterno, achei um capítulo que tem muito claro, assim, que o que vale de fato mais do que o serviço que você está fazendo, é a essência do teu sacrifício, da tua dedicação, da tua amorosidade naquilo que você faz, e isso dá para transpor também para o planeta aqui. Vale mais isso, né? Vale a essência da coisa. Você estava lá disposto, você estava lá empenhado, você fez o que você deveria fazer, com amorosidade, você queria o bem do próximo, você se preparou para isso, né? É a leitura do coração do sujeito. Vai ler lá, qual é que é a tua intenção? Era essa? Ok. Então tá jóia. Eu acho que acabaram os slides. Se vocês não tiverem mais nenhuma colocação para fazer, a gente pode encerrar. Acho que é isso, Mauri. Só te agradecer por você ter apresentado aí mais esse capítulo. Já estamos quase na metade do livro, né? E tem sido muito bom. Eu não tenho mais nenhum comentário, não. Só agradecer a você. Eu que agradeço. Acho que a Badia que teria que encerrar, né? Badia, A a gravação, gente né? pode fazer o encerramento? Fazer a prece final, né? Isso. Alguém gostaria de fazer? Eu faço. Faz você, Maurício. Joia. Então, nesse momento, nós agradecemos a Deus a oportunidade de entender esse capítulo na sua essência e que ele seja transposto para dentro das nossas mentes, dos nossos corações, que nós entendamos de fato aquilo que é o cristianismo, que é o exemplo do Cristo, que sempre trazia uma palavra de consolo, uma palavra de
amor, de esperança. E quantos foram auxiliados pelo Mestre? Quantos e quantos, como nós, também foram tocados pelos ensinamentos do Cristo? Que nós sigamos em frente, buscando sempre o nosso Mestre, para que cada dia fiquemos mais semelhantes na luz do Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Agradecemos a você, a Mauri, por o estudo de hoje, e que até quarta-feira que vem, com o capítulo 23, e que vamos agradecer também a espiritualidade que coordena esse estudo da quarta-feira, do estudo André Luiz, agradecer também ao nosso irmão André Luiz, por expor a sua história, para trazer aprendizado para o planeta Terra. Uma boa noite a todos, até semana que vem. Até semana que vem. Só encerrar.